Deus abençoe o pessoal do louvor. Que gostoso adorar a Deus. Essa é a expressão de culto ao Senhor. Em Lucas 15, fala da parábola do filho pródigo. No verso 17 em diante, nós vamos ler até o 24. Eu sei que a igreja já conhece a Escritura, mas a palavra ela é vivificada no nosso coração. Lucas 15, 17 diz assim: caindo em si, o filho pródigo disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Verso 18, Lucas 15, 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém. Fecha os teus olhos, diga assim: meu Deus, fala comigo hoje, Senhor, em nome de Jesus. A minha atenção é tua, os meus olhos estão em ti. Fala que eu te escuto, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Nós vemos nas Escrituras diversos textos. Hoje de manhã foi poderoso. Você pode depois assistir no YouTube a pregação. O pastor Alexandre pregou hoje de manhã e foi bênção pura, sem mistura. Falou sobre a importância de corrigirmos os filhos, de sermos firmes, para que eles sejam também homens de valor e de caráter quando crescerem, homens e mulheres, é claro, mulheres assim por diante. Mas foi uma palavra poderosa mesmo, ungida pelo Espírito Santo. E eu me alegro em ver aqui os obreiros pregando tão bem e abençoando tanto a igreja. Me alegro também pelos líderes de célula que têm ido nas casas toda quarta-feira, né, Ana Paula? Levar a palavra ali para mais pessoas mais idosas, para juniores, e também para jovens, e tem sido bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, hoje eu quero falar, com a graça de Deus, é dia dos pais, lembrar aqui que Jesus deixou nesse texto alguns princípios poderosos para a nossa vida em família, o comportamento que um pai deve ter para com o seu filho. Então, pelas parábolas, Jesus ele ensina princípios. Então, quando a gente lê a Bíblia e abre o coração, a gente acaba aprendendo um monte de coisas que não estão escritos. Não está escrito, mas você consegue compreender, você deduz, você percebe a grandeza daquilo que Jesus falou. E ele falou muitas vezes por parábolas, como se fosse no pé do ouvido, né? Falando ali, explicando para eles muitas coisas que são tão úteis hoje. E nós precisamos, como pais e mães, hoje de manhã também o pastor Alexandre falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido, que hoje existe muitos pães, né? Que é mãe que tem o papel de pai, né? Papel de pai e mãe, então fica pãe, né? Pães, estranho, né, irmãos? Mas faz sentido, irmão? Tá ligado comigo, irmão? Então, é interessante isso, que nós precisamos proteger as crianças. Quando existe algum risco de morte lá no Japão, por causa de um tsunami, por causa de uma catástrofe, as crianças são colocadas no mais alto dos prédios, e os mais velhos, eles ficam lá no meio, e assim por diante. Deixam os mais jovens lá em cima, porque eles querem preservar a raça, né? Preservar a história deles.
Então, se alguém tiver de morrer, que não sejam as crianças, mas que sejam os mais velhos, para que as crianças dêem continuidade, vivam e continuem, eles possam garantir o futuro da sua história através das crianças. Então, pelas parábolas, Jesus nos ensina princípios inegociáveis. A Bíblia aqui, e Jesus foi a pessoa que ensinou os hebreus, os judeus, a chamar Deus de Pai. Quando eles disseram assim, Jesus nos ensine a orar, Jesus disse assim: Pai nosso que estás nos céus. Eles não tinham o hábito de chamar Deus de Pai, mas Deus era a pessoa lá em cima e eles aqui na terra. Quando Jesus veio como filho, ele chama Deus de Pai e ele ensina os seus discípulos a chamar Deus de Pai. E aqui nesta parábola nós vemos que o protagonista da história não é o filho pródigo, não é o outro irmão mais velho, mas é sim o pai, esse pai tremendo, maravilhoso na parábola. E aqui existem os princípios inegociáveis da palavra de Deus. O primeiro deles, nós como pai ou pães, mães, pais, nós precisamos, primeiro deles, planejar. Diga assim: é necessário planejar. Irmão, quem não planeja acaba fracassando. Tem uma frase que diz assim, que quem não se planeja, ele planeja fracassar. Eu esqueci o início da frase, eu não anotei aqui. Mas nós precisamos de planejamento. Mesmo quando a gente faz planejamento, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Eu sempre faço casamentos. O casamento foi planejado. A festa, né, os noivos, a noiva tem aquele dia de rainha, de princesa, o noivo também. E geralmente acontece alguma coisa. O que acontece? Está marcado para 5 da tarde, a noiva chega 15 para 6. Às vezes a noiva chega e o noivo não chegou, porque houve algum problema no caminho. Às vezes chegam os dois e o ministro não chega, o pastor não está lá, como é que vai fazer o casamento? E foi tudo planejado. É interessante, o louvor aqui eles ensaiaram, planejaram. Quantas vezes a gente começa o culto e não está saindo o som? Foi tudo planejado, foi tudo esquematizado, foi ensaiado, foi tudo preparado, mas chega na hora H, dá uma falha, dá um erro. Então nós precisamos sempre melhorar e planejar e melhorar o planejamento, mas mesmo planejando, às vezes na nossa vida, algumas coisas saem diferentes. Quando você tem um filho, uma filha, você precisa ser intencional e planejar o melhor para o seu filho, dar a melhor educação, dar atenção, fazer o melhor que você pode. Este homem aqui, este pai, era um pai maravilhoso, mas você observa que mesmo sendo um pai maravilhoso e tendo planejado o sucesso da sua casa, ele não teve êxito, ou seja, um dos filhos saiu de casa. Você observa, meu querido, que mesmo planejando, às vezes na vida, não há certeza de êxito. Por isso nós entendemos que problemas acontecem mesmo quando nós planejamos. Mesmo quando nós deixamos tudo alinhadinho, tudo certinho, ensinamos o melhor que podemos, caprichamos em tudo, mas às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Eu, como pastor, já ouvi tantos pais dizendo, perguntando: pastor, me diga, onde que eu errei? Por que que o meu filho, a minha filha está tendo esse comportamento? Onde foi que eu falhei? Sabe, porque a gente vê aqui que o pai do Lucas 15, que Jesus está falando na parábola, ele era maravilhoso, ele era um pai próspero, ele era rico, ele tinha funcionários que trabalhavam para ele, ele tinha gado, ele tinha animais para poder fazer uma festa depois para o seu filho. Ele era uma pessoa preparada e planejou o melhor para os seus filhos, mas mesmo planejando, não saiu do jeito que ele quis, do jeito que ele imaginou. E é possível que aqui nesta noite existam pessoas aflitas, porque fizeram o melhor, planejaram, se prepararam, mas as coisas não saíram do jeito que você esperava. Você já imaginou? Imagine o pai de Saul, o filho se tornou um rei,
que gozo, que alegria, que orgulho para o pai. Mas de repente o filho desobedece à lei, desobedece a Deus e perde o trono. Numa guerra ele morre. Você já parou para pensar, o pai de Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus? Certamente que quando o pai de Judas Iscariotes, o pai de Saul, o pai de Sansão, que desde cedo foi planejado, um anjo chegou e falou: olha, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode beber bebida forte, não pode tocar em cadáver, porque ele é um nazireu de Deus, desde o ventre vai ser cheio do Espírito de Deus. E Sansão cresceu fortão, corajoso, matou, rasgou o leão, pelo braço ele matou um leão, abriu no meio, matou 1000 homens filisteus com uma cabeça de jumento. Os pais, Manoá, e eu esqueci o nome da mãe, eles prepararam e planejaram um futuro glorioso para o seu filho, mas o seu filho pecou, o seu filho caiu, perdeu os olhos, morreu prematuramente. Não foi como eles planejaram, mas eu quero dizer para você, que talvez fez e sempre fez o seu melhor, planejou tudo certo, e as coisas não saíram como você planejou. Eu quero convidar você a continuar cantando esta música: nele eu confiarei, eu sou fraco, mas Deus me dá o seu poder e o seu amor. Quando não sai como nós planejamos, continua sempre confiando em Deus, porque quando a sua vida está nas mãos de Deus, Deus pode reverter toda a situação e trazer alegria para o teu coração de novo. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Outro princípio que nós aprendemos aqui é assim: dê sempre o seu melhor, e você não vai se arrepender por isso. Fala para o teu vizinho: dê o seu melhor. Pai, mamãe, dê o seu melhor para os seus filhos. Dar o seu melhor para os seus filhos não é mimá-los com presentes, mas é dar o melhor de si, do seu conhecimento, da sua experiência, do seu cuidado. Então seja excelente na construção da sua casa. Jesus fala isso até mesmo, que quando o homem vai construir, ele deve construir sobre a rocha, porque podem vir tempos difíceis. Construir na areia é fácil, mas vem a tempestade, derruba a casa, porque o alicerce está fraco. Então nós precisamos, quando nós vamos construir a nossa casa, o nosso lar, nós sermos excelentes na educação dos nossos filhos, acompanharmos de perto e sermos excelentes na vida profissional, lá na empresa. Seja excelente. Você é funcionário, mas tenha a mente de patrão, tenha a mente de visão aberta, de expansão, de crescimento, porque quando nós fazemos com excelência, e depois as coisas podem ser que não saiam do jeito que a gente planejou também, não é? Você não vai se arrepender. Ou seja, o pior arrependimento é por aquilo que a gente não fez do jeito que tinha que ser feito. Quando uma pessoa planeja, ou ela se prepara, infelizmente a psicologia diz isso, para o suicídio, a dor, o desespero da alma, muitas vezes é o arrependimento por não ter dado o melhor que poderia na educação dos filhos, o melhor que poderia na vida profissional, o melhor que poderia na escola, nos estudos. Aquela visita que nunca foi feita para o pai, aquela visita que nunca foi feita para um filho que está distante, que saiu de casa. Há muitas pessoas que acabam com essa ideia, tendo essa ideia de tirar a própria vida, porque não abraçou, não atendeu, não conversou, não deu atenção para os filhos, e o desespero bate no coração daquela pessoa. Então nós precisamos hoje sermos excelentes. Outro dia nós falamos, acho que foi domingo passado, você tem um amigo, dê a flor agora, dê um perfume agora, depois não adianta levar lá no cemitério, fazer isso não. Nós temos que dar o melhor agora. Se você tem um pai agora, você tem que abraçar, beijar e dizer: pai, se não fosse você, eu não existiria. Mamãe, se não fosse você, eu não estaria aqui. Hoje estou bonito, cheiroso aqui, olha, os rapazes aí, cheio de moças me paquerando, cheio de moços me paquerando, porque
a mamãe me fez, o papai me fez, vocês são bênção na minha vida. Honra teu pai e tua mãe, seja excelente na hora que os seus pais pedem para você fazer alguma coisa, seja excelente, aproveite para viver bem com os teus pais enquanto eles vivem, porque logo se vão, como dizia a música antiga, e depois você fica, ai, 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 por que eu não atendi, por que eu não abracei, por que eu não honrei meu pai e minha mãe? Seja excelente, e nós pais precisamos ser excelentes na atenção, dar atenção para os nossos filhos, precisamos ser excelentes, né, Marcos, na disciplina dos nossos filhos, em corrigi-los e dizer por que estamos corrigindo. Não é espancar, não é ferir, mas é corrigir, para que possam se alinhar, sermos excelentes nisso, amados, sermos excelentes valorizando os nossos filhos. Valorize os teus filhos, veja quantas coisas boas o teu filho é capaz, a tua filha é capaz de fazer. Quando a gente tem aprendido também que às vezes só um erro faz com que às vezes a gente rotule uma pessoa. A pessoa faz 99 coisas muito bem, mas fez uma coisa errada, já ficamos às vezes rotulando, apelidando, perseguindo aquela pessoa. Então é importante nós valorizarmos os nossos filhos, pais. Valorize os seus filhos. Outra coisa, valorize a sua igreja, valorize o seu trabalho. Tem muita gente que pode querer o seu lugar ali. Se você não der valor, alguém vai dar valor, e você pode perder o lugar para essa pessoa, e essa pessoa pode crescer dentro do negócio, porque ela aprendeu a valorizar aquilo que tem. Esses dias eu tenho conversado com pessoas, com alguns líderes, e todas as pessoas que vêm nos visitar aqui, pregar, seja pastor, seja de outro ministério, sejam músicos, sejam pessoas da internet, as pessoas falam, essa igreja é uma bênção, esses irmãos são avivados. Em nenhum lugar aqui na cidade encontrei uma igreja tão calorosa na recepção. Eu amo vocês, amo esta igreja, eu amo esse ministério de louvor, eu amo aqui, estou feliz por ver o senhor aqui nesta noite, Ronaldo. O Ronaldo fez aqui o gesso para nós, que coisa mais linda. Deus tem feito maravilhas na nossa existência, mas às vezes nossos olhos se fecham para as coisas boas que Deus está fazendo. Então seja excelente, pai, dê o seu melhor naquilo que você faz. Então nós precisamos inclusive tomar os tesouros, aproveitar o melhor desta terra, viver o melhor desta terra, e não se esquecer do mais importante, porque às vezes nós valorizamos os filhos dos outros, valorizamos os vizinhos, valorizamos outras igrejas, e às vezes nós não valorizamos aquilo que é nosso. Conta-se uma parábola também, uma história, de que uma mulher estava carregando o seu filho na costa, com aqueles sacos, não sei como é que fala aquilo, e estava indo ali, e ela passou perto de uma caverna, e a porta estava aberta, e uma voz saiu de lá de dentro: entre, pegue tudo o que você quiser, mas não esqueça o principal. Ela falou: como assim? Daí ela entrou, olhou assim, estava cheio de ouro, pedras preciosas, riquezas, tesouros lá dentro. E ele falou: pegue o que você quiser, mas não esqueça a coisa principal. Aí ela colocou a criança num canto e pegou ouro, e pegou tudo, encheu os braços e tal. Aí a voz falou assim: agora você precisa sair, que a porta vai se fechar. Aí ela pegou, saiu e tal, e fechou a porta. Mas aí ela esqueceu a coisa principal. O seu filho ficou lá dentro. Não esqueça, a coisa principal tem que estar no lugar certo. Os nossos filhos são herança do Senhor. Então, a sua presença, pai, é muito importante na vida dos seus filhos. A sua presença, a sua atenção. Hoje, depois do almoço, estava brincando de vôlei com a minha filha, porque eu sei que é importante eu brincar com ela, eu fazer alguma coisa com ela. A outra veio lá de São Paulo para me ver. Olha como que é gostoso ser pai, né? Gostoso, não é? Bênção pura, né, pai? Amém, pai? Amém, glória a Deus. Então é importante você estar presente na vida dos seus filhos. A sua presença não pode ser substituída por um smartphone novo, por um hambúrguer. A sua presença não pode ser substituída
por um curso que você vai pagar, a sua presença é mais importante. Sabe o que eu mais gosto do meu pai, irmãos? Não é as coisas que ele me dá, mas é a sua presença comigo, dizendo: filho, pode ir tranquilo, eu estou com você, eu te protejo, eu te ajudo, amém? Aplauda ao Senhor, nosso Deus. Então nós precisamos entender, inclusive, valorizar a mãe dos nossos filhos, honrar a mãe, abençoar pai, abençoe a sua esposa, ame a sua esposa. Já vi pais muitas vezes querendo espancar e brigar com o filho, porque o filho falou grosso, falou duro, brigando com a mãe. E daí então, certa vez, conta-se essa história, que o tal pessoa, tal homem, conversou com o pastor, eu fui lá e tal, o pastor falou: mas como assim, você foi? Eu fui e bati, porque a minha mulher só fala duro, sou eu quem fala duro lá em casa, ele não pode falar. Aí o pastor falou assim: então você está fazendo tudo errado, quem precisa ser espancado e precisa corrigir é você, porque se você grita com a sua esposa, se você fere a sua esposa, e o seu filho está vendo, ele está imitando o que você faz. Ele fala duro assim com ela, porque ele vê você fazendo isso. Então se você feri-lo, você vai causar raiva, ódio nele, porque ele está fazendo o que você faz. É você que tem que cuidar melhor da sua mulher, o seu filho ver isso, e crescer temente a Deus, submisso a você, e quando ele casar, ter um casamento abençoado, porque não vai ferir a sua esposa também. Nós precisamos nos ligar, porque às vezes nós não estamos dando o melhor. Dê o melhor para a sua esposa. As irmãs agradecem nesta noite, amém, irmãs? Dê o melhor para elas, honre elas, abençoe elas com palavras bonitas. Então, meu querido, nós precisamos entender que nós também não podemos mentir para os nossos filhos. Nós precisamos dar o melhor, sermos verdadeiros. A Bíblia diz que Abraão, ele mentiu, o Isaac conviveu com o pai, e depois o Isaac, o filho, também mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Então nós precisamos entender que nós não podemos também ferir os nossos filhos, precisamos corrigir, mas não espancar, não expor os nossos filhos ao ridículo, à vergonha e à dor. Respeite inclusive quando seus filhos choram. Existia antigamente um ditado que dizia assim, que o homem não chora, mas Jesus chorou. Jesus desabou em lágrimas quando o seu amigo Lázaro estava morto. Você percebe que quando Davi, ele perdeu o seu filho Absalão, também numa guerra, ele chorou dizendo: Absalão, 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 meu filho. Então nós percebemos que homens também podem chorar, meninas podem chorar. Então respeite as lágrimas do seu filho, entenda que ele tem um lado emocional igual a você, e ensine-o a hora certa de enxugar as lágrimas, mas ensine-o também a desabafar, a se derramar diante de Deus, porque quanto mais ele endurecer o coração, dizendo o homem não chora, mais difícil vai ser ele sentir a graça e a presença do Espírito Santo na vida dele. Nós somos pessoas, meus amados, que precisamos entender os nossos filhos nesse aspecto e criá-los no equilíbrio. Outra coisa, não economize carinho, seja carinhoso com os teus filhos, elogie os seus filhos por suas conquistas. Estes dias certo prefeito fez algo na cidade, e as pessoas colocaram lá, não fez mais do que a obrigação. Tá vendo? As pessoas têm dificuldade de elogiar. Está certo, é obrigação, é igual os nossos filhos. Tirou 9 na escola, tirou 10 na escola. Ao invés de falar assim: filho, você é inteligente, é competente, eu tenho orgulho de você, o pai fala assim: não faz mais do que obrigação, que você só estuda, você não faz mais nada na vida. É pai revoltado, nervoso, que vai criar um filho doente, que sempre vai tentar provar para o seu pai que ele pode, e nunca vai atingir a satisfação pessoal, porque sempre vai ficar abaixo da linha da excelência, porque ninguém o encoraja. Nós precisamos elogiar pelas conquistas, e quando corrigir, fazer isso com amor, com fé. Quando a nota não for boa, dizemos assim: olha, a nota não foi legal, mas eu sei que você pode
tirar uma nota melhor. Você errou, você falhou, mas você não é assim. Você é inteligente, você é sábio, você é herança, é presente de Deus para mim. Eu tenho a certeza que você já tem me dado alegria e vai dar muita alegria para o seu pai aqui na terra, porque eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Seja excelente na educação dos seus filhos. Outra coisa, ensine a lei da humildade para os seus filhos, reconhecendo quando errou, quando falhou, e dizendo: filho, perdoe, me desculpe, eu fui grosso com você, eu perdi as estribeiras. Eu falo assim às vezes, não é? Eu falhei nesse aspecto. Ensine o que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Seja excelente no que você faz, seja excelente no cuidado da sua casa. Declare lá no seu lar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outro princípio, rapidinho: mantenha a porta da casa aberta. Por que estamos falando aqui? Porque este pai, ele foi excelente, meus irmãos. Ele trabalhou, ele sempre fez o melhor para os seus filhos. Ele adquiriu bens materiais, riquezas, e ele foi excelente, tanto quando o seu filho voltou, quanto também para com o outro filho, que não aceitava aquilo que estava acontecendo. Ele respondeu tudo com sabedoria, com excelência, lembrando que foi Jesus quem contou essa história. Então mantenha, outro detalhe aqui, mantenha então a porta da sua casa aberta. Mantenha a porta da sua casa aberta, porque todos nós que cremos em Deus, todos nós que temos a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo habita em mim e em você. Está ligado, irmão? Então nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da expectativa. Nós cantamos até no caminho: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Nem começou o culto ainda, no meio da igreja ele já passeava. Nós somos o povo da esperança, o povo da fé, o povo da expectativa. Sempre, meu querido irmão, nós precisamos ter no nosso coração isto, que quando o meu filho voltar, a porta estará aberta para ele retornar. A porta da minha casa, a porta do meu coração estão abertas. Se você fechar a porta da reconciliação, a porta para o tráfico vai ficar aberta. Se você fechar a porta para a reconciliação da sua filha contigo, a porta da imoralidade, do prostíbulo estará aberta para a sua filha. A porta do desvio sexual estará aberta para o seu filho. É importante, pai e mãe, nós deixarmos de lado a ignorância de dizer assim: este comportamento eu não aceito, as portas, se você sair nunca mais volte, que eu não vou te aceitar. Cuidado com as suas palavras, seja dono do seu silêncio, para não se tornar escravo, servo das suas palavras. E quando os teus filhos quiserem voltar, deixa a porta aberta, deixa ele saber, ela saber. Este filho, ele saiu de casa, ele gastou todos os recursos que tinha pego do seu pai como herança, ele ficou agora sem nenhum dinheiro, cuidando dos porcos, e ele se lembrou da casa do seu pai, e ele pensou consigo mesmo: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para ele me tratar como servo, e é os que os servos têm lá o que comer, e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar. O meu pai tem um coração aberto, o meu pai é uma pessoa inteligente, o meu pai é membro lá da Quadrangular do Paulista, o meu pai é uma bênção. Eu vou voltar e dizer para ele: pai, me ajuda, me socorra. A Bíblia diz que quando o filho voltou, ele encontrou a porta mais do que aberta, estava escancarada. Nós precisamos, irmãos queridos, entender que a aliança entre o pai e o filho não pode ser quebrada, assim como no casamento. Quando a gente faz uma aliança, aquela aliança não pode ser quebrada. A Bíblia diz em Malaquias, que é o texto que nós lemos agora há pouco, no início, na hora da oferta, fala que o Espírito Santo virá e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Você não aceite jamais na tua alma e na tua vida a
quebra desta aliança entre você pai e você filho, você pai e você filha. Não pode ser quebrada esta aliança, porque se Deus quisesse, filho, que você nascesse em outra família, você teria nascido em outro lugar, mas Ele permitiu que você nascesse nesta casa. Deus permitiu que você fosse o pai desta criança, desse rapaz, desta moça, que pode estar irreconhecível por causa do comportamento, das escolhas que fez, por causa do sofrimento que viveu. Pode ser que o cabelo esteja desarrumado, esteja cheirando mal, cheirando chiqueiro. Pode ser que ele esteja todo ferido, ensanguentado, magoado, entristecido, nervoso, mas é teu filho ainda. Abre a porta, recebe de volta, porque o nosso Deus que reconciliou-se com você, Ele também te dá esse poder de reconciliação. Em 2 Coríntios 5,19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não faz sentido um jovem que fala de Jesus nas casas, que o amor de Jesus é grande, não perdoar o seu pai. Às vezes não é o pai que tem que abrir a porta do coração, mas é o filho que tem que abrir a porta do coração para o seu pai. Não faz sentido alguém orar em línguas na casa de oração e em casa ser um problema, não conversar com o pai. Não faz sentido. Esse silêncio muitas vezes é uma ferida. Às vezes o silêncio é um sermão que a gente não precisa viver ou ouvir, não é? Nós precisamos aprender a abrir o coração para o pai, abrir o coração para a mãe. Quando tua pai disser assim: vamos conversar, vem aqui um pouco, para tudo e vai lá. Seja um facilitador para o seu pai. Filho, filha, não dê trabalho para o teu pai, porque o teu pai tem cuidado de você. Quando ele te chama para conversar, não é para tramar alguma coisa negativa, alguma coisa maligna, mas é para ajudar você, é aconselhar você. Abra o seu coração. Não dê trabalho, pai, para o seu filho que quer se aproximar de você. Seja um facilitador para o seu filho, dê preferência para o seu filho, deixa o seu filho ganhar de você no esporte, deixa o seu filho perceber que você tem segurança própria, que você não fica intimidado com o crescimento dele, mas você se alegra e celebra o crescimento do seu filho. Abra a porta do seu coração para os seus filhos, não feche a porta da sua casa para o teu lar, para o teu amor, para os teus filhos. Em nome de Jesus, mantenha a porta da sua casa aberta, porque nestes tempos, assim como o templo está com a porta aberta, pessoas voltarão, porque sabem que este lugar é uma família, e eles pertencem a esta família, e nós as receberemos com alegria. Amém, meus irmãos? Outro princípio: viva cheio de expectativa. Fala para o teu vizinho: não deixa a esperança morrer, irmão. Já dei uma pincelada aqui, não é? Nós temos que ter no nosso coração a ideia que ele vai voltar, meu filho vai voltar, a minha filha vai voltar para a casa de oração, vai voltar para Jesus, o meu filho vai se converter. Eu já preparei tudo, o pai já tinha preparado tudo, porque ele sabia que o seu filho ia voltar, ele tinha essa expectativa, essa esperança. É só uma questão de tempo. Ele mandou lá preparar um bezerro. A Bíblia diz o bezerro, não era qualquer bezerro. Pega um dos bezerros. Não, era um bezerro. Já estava preparado, porque ele sabia: o meu filho vai voltar. Ele já tinha preparado ali uma roupa nova, as sandálias, o anel. Ele tinha expectativa: eu não vejo a hora de encontrar o meu filho se aproximando e voltando para casa, porque eu sei que ele vai voltar para o meu lar, ele vai voltar para a minha casa. O Senhor vai nos dar esta alegria, esse reencontro. Então o pai deixou tudo preparado. Sabe, meu irmão, nós precisamos sonhar. Sonhe, volte a sonhar com a salvação da sua família. Volte a orar, a clamar, a agonizar em oração pelo retorno do seu filho para Cristo Jesus. Faça um jejum pela sua família. Não espere que os teus filhos lutem por você, pai e mãe. Você lute pela sua família, os seus filhos.
ore, clame, faça campanhas de oração, levanta na madrugada e fala: Deus, eu quero os meus filhos de volta para o Senhor, eu quero ver os meus filhos no altar. Eu não criei filhos para destruição, para ser um problema para a sociedade. Eu criei filhos para servir ao Senhor. Eu quero meus filhos de volta diante de Ti, Senhor. Clame a Deus, porque quando a gente sonha, os sonhos são a linguagem de fé. Os sonhos são a linguagem de fé. Os sonhos revelam a disposição para o sacrifício. Quem não sacrifica, não jejua, não ora, é porque não sonha mais com a salvação da sua casa. O líder que está querendo entregar a sua função, o seu ministério, é porque deixou de sonhar, de ter expectativa, de alcançar as pessoas, de ver a transformação do Espírito Santo acontecendo na vida do indivíduo. Ele acaba deixando e largando mão, deixando para alguém cuidar. Mas na verdade, quando a gente sonha, a gente se dispõe para o sacrifício, a gente levanta mais cedo, a gente faz a visita, a gente ora mais um pouco, a gente dá mais um presente, a gente leva mais uma palavra, a gente manda mais uma mensagem, a gente faz mais alguma coisa, porque os sonhos mantêm a chama da vida acesa. Em meio à depressão, talvez você esteja vivendo um tempo de depressão, pai, mas isto vai passar, porque o nosso Deus é aquele que ressuscita os mortos. O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus é poderoso para atuar da mesma forma de que 20, 30, 50, 100 anos atrás. Jesus Cristo é o mesmo. Meus irmãos, vamos ganhar esta geração para o Senhor, e a nossa família será transformada pelo poder de Deus. Eu creio. Se você crê, fica de pé, aplauda o Senhor Jesus. Acredita, fala para o teu vizinho assim: olha, os teus filhos vão voltar. Ou fala assim: olha, os teus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Fala para eles: Deus vai fazer algo poderoso, porque nós temos uma aliança com os nossos filhos. Essas pessoas que se afastaram do Cristo, que se afastaram da igreja, vão voltar. Outra coisa, irmãos, pais, ensina os seus filhos sobre generosidade. O filho estava chegando, Alexandre. O Alexandre estava voltando, o filho estava voltando. Foi o pai quem teve a iniciativa. O pai corre ao encontro do filho. O pai é generoso. Vem cá, filhão. Porque tem outros filhos vindo também, né? O pai correu ao encontro dele. O filho decidiu voltar, o pai foi generoso, ele corre para o jovem, e o jovem quer explicar para ele. Não precisa explicação, só você voltar. Eu já sei que você voltou quebrantado, eu sei que o Senhor tem um propósito na tua vida, Ele vai cumprir esse propósito. Vamos preparar a melhor roupa para ele, vamos colocar nele um anel no seu dedo, vamos colocar nele, vamos ver se vai servir, não? Vamos colocar um anel no seu dedo, vamos dar a ele sandálias. Quem não usa sandália é jornaleiro, mas ele não é um jornaleiro. Eu não vou tratar ele como servo, ele é meu filho, meu filho voltou, o meu filho voltou, vamos fazer uma festa. Ele pertence à minha família, ele pertence à minha casa. Sabe, meu querido, o bezerro cevado significa o culto no lar. O culto no lar, o sacrifício do bezerro é o culto no lar. Aprenda, a sentar-se com seu filho, a orar com seu filho, a clamar a Deus, a levar os seus filhos a sonhar com você. Olha, filho, você vai ser melhor do que eu. Deus tem uma obra comigo e vai passar para a sua vida também. Você vai alcançar lugares mais altos do que eu alcancei. Deus tem planos para a sua vida de paz, para te dar um futuro maravilhoso e glorioso. Deus ama você, filho, mais do que eu amo você. Deus é maravilhoso para nós. Aplauda ao Senhor, irmão. A graça, pode deixar ali, a graça, diga assim: a graça é a essência do amor. A Bíblia diz que Deus é o Pai de toda graça. A gente sempre fica pedindo graça, mas a gente precisa também dar graça, irmão, conceder a graça, porque a graça transforma leões em cordeiros. A graça transforma lobos em ovelhas. A graça transforma monstros em homens. A graça transforma homens em anjos. Foi o Brooks quem falou isso.
A graça transforma homens em anjos. Jesus é a representação da graça, porque lá na cruz do Calvário, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus te perdoou e me perdoou e ofereceu esse perdão lá na cruz, quando a gente nem existia ainda. Deus nos amou. Eu vou fazer uma pergunta: onde você estaria hoje se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida? Nós temos que acabar com essa ideia de religiosidade, de acharmos que somos melhores do que alguém, dizer assim: fulano está sofrendo porque merece, eu não, eu decidi escolher a Deus. Não é assim que funciona, meu irmão. Que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Talvez você estaria no bar, talvez você estaria num jogo de futebol, pagando uma rodada de bebida para os seus amigos. Talvez você estaria hoje sofrendo, chorando, uma situação deplorável, terrível, mas a graça do Senhor te alcançou. Então, meu querido, o nosso Pai Celestial, conforme Jesus está ensinando, o Pai tem habilidade em compreender, em perdoar, em reconciliar, em restaurar. Diga assim: compreender, perdoar, reconciliar e restaurar. A graça é tratar as pessoas melhor do que elas nos trataram. Eu quero tratar você melhor do que você me trata. Isto é a graça. É não desistir de quem desiste de nós. A pessoa desistiu de mim, se vira agora. Não, eu não vou desistir dela, mesmo que ela desistiu de mim. Não vou desistir dos meus filhos, mesmo que eles tenham desistido de mim. É dar a quem não merece o valor que não se percebe. Ele não merece, mas ele tem um valor, ele não percebe. Eu vou dar a ele esse valor, eu vou mostrar que ele tem valor. Isto é a graça. O Senhor fez isso comigo, fez com você? Fez com você isso, não fez isso? A graça é necessária, irmão, na família. Marido e mulher, conceda graça ao seu marido, irmã. Conceda graça à sua esposa, meu irmão. Compreenda a sua mulher. Abrace a sua mulher. Perdoe a sua mulher, reconcilie-se com a tua mulher, restaure a sua mulher, embeleze a sua mulher, em nome de Jesus. É necessária a graça dos filhos para com os pais. Mas o meu pai, pastor, o senhor não sabe quem é. Eu não conheço mesmo, mas eu conheço o Pai do céu que cuida de você, e você é um representante do Pai do céu aqui na terra. Você, filho, pode ganhar o seu pai para Jesus, se você agir com a graça, se permitir que a graça do Senhor que está sobre a sua vida, adentre no coração do seu pai. Sabe, meu querido, nós precisamos agir com a graça de Deus sobre os nossos familiares. Sabe, às vezes as pessoas já estão esperando de nós um puxão de orelha. Vou conversar com o pastor, acho que o pastor vai chamar minha atenção. Nossa, eu vou falar, a pessoa me chamou para o quartinho da alegria. Vai que vem problema aí, vem crenca aí, vai arrancar o couro. Mas na verdade não. Eu quero te abraçar, eu quero dizer: você é uma bênção na minha vida. Eu quero dizer: Jesus te ama. Quero dizer: eu compreendo você, Deus me amou, e Deus ama você do mesmo jeito, e eu também te amo em Cristo Jesus. Quando o filho voltou, o pai não deu um sermão nele, porque só dele ter voltado, Everaldo, já era uma graça de Deus ter alcançado o coração do filho. Então, talvez existam pessoas aqui dizendo assim: eu estou pensando em voltar, mas eu acho que o pai vai dar uma surra em mim, porque eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado e eu não sei como é que o pai vai me olhar. Quero dizer que o pai, ele irá ao teu encontro. Ele está vindo ao teu encontro nesta noite. Você que talvez esteja aqui ou está em casa assistindo uma live de um culto, de uma igreja, é porque você sabe que você é filho. Você sabe que sofreu, que padeceu, que errou, que falhou, mas você ainda tem o sangue aí do Senhor Jesus, de uma certa forma, sobre a tua vida. E você fala assim: eu sei, eu acredito que o Pai me ama ainda. É exatamente isso. O Pai te ama muito, 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 muito mesmo, muito mesmo. E nesta noite eu quero orar por você que de repente precisa voltar. Talvez você esteja numa aflição tão grande. Jesus, quando estava na maior aflição da sua vida, lá no jardim do Getsêmani, ele chamou Deus de Pai. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
E na hora que ele estava para morrer, lá na cruz, ele termina as suas últimas palavras dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus sabia que toda afronta, toda batalha, toda dificuldade, toda dor que havia no seu corpo, sabe, todo ensanguentado, as suas mãos rasgadas, os punhos, os pés furados, o lado furado, a dor terrível, as costas chicoteadas, a dor terrível, o castigo sobre a vida dele como maldito, alguém que foi cuspido, que foi humilhado, que foi moído pelas nossas transgressões. Mas na hora de morrer, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego o meu espírito. Talvez você faz tempo que está com dificuldade de chamar Deus de Pai, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é teu Pai, e Ele está esperando. Ele já tem o bezerro preparado, Ele já tem as roupas novas, Ele tem tudo preparado, está dizendo: vem, 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 eu estou te esperando. Nesta noite eu quero orar por você, que talvez esteja passando por uma situação semelhante. Talvez a culpa está te matando, está como um câncer na sua alma, você não consegue dormir direito de noite, porque teu pai não está mais aqui para você pedir perdão, a tua mãe já se foi, você anda sofrendo dores, perturbações mentais. Eu quero dizer para você: o Pai está aqui nesta noite, Ele está aqui te esperando, dizendo: vem, filho amado, venha como você está, eu te acolherei em meus braços, eu sararei as tuas feridas, eu te darei um novo nome, eu vou te saciar com a minha paz, com a minha alegria. Eu tenho perdão para você. Você está aqui nesta noite, vem correndo para cá, eu quero orar por você, não demora, porque o tempo urge.